Muito bom dia, amados irmãos e amigos, aqui em Porto Príncipe, Haiti. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, seja sobre todos vocês e sobre mim também, e nos permita entender a sua palavra nesta ocasião, e nos permita compreender o mistério da sua segunda vinda, e nos encha assim de sabedoria e conhecimento do céu. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Quero ler no Evangelho de segundo São Mateus, capítulo 1, versos 1 ao 3. Capítulo 24, versículo 1 ao 3. E em seguida o mesmo capítulo 24, do versículo 30 ao 31. Vamos ler São Mateus 24, versículo 1 ao 3, onde diz: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se deles os seus discípulos à parte para lhe mostrarem as estruturas do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade, vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda? E do fim do mundo? Capítulo 24, versículo 30 ao 31 diz: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. O mistério do cumprimento da segunda vinda de Cristo. Esse é o nosso tema para essa ocasião. Podem se sentar, por gentileza. Para poder compreender o mistério da segunda vinda de Cristo, é muito importante compreender o que foi a primeira vinda de Cristo. Portanto, vejamos o que foi a primeira vinda de Cristo e também vejamos as promessas da primeira vinda de Cristo e também vejamos as promessas da segunda vinda de Cristo. A primeira vinda de Cristo esteve anunciada por Deus
desde o jardim do Éden, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando Deus disse que a semente da mulher feriria a cabeça à serpente e haveria inimizade entre a semente da serpente e a semente da mulher. Vejamos como diz aqui. Capítulo 3, versículo 15, diz: Veja, aqui está quando Deus amaldiçoou a serpente. Portanto, vamos ler capítulo 3, versículo 14 ao 15 do Gênesis, e diz assim: Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizestes isso, maldita serás mais que toda a fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vinda. A serpente antes não se arrastava. Não era um réptil. Era uma forma ereta, como um homem. Falava, raciocinava e era o animal mais inteligente, mais astuto. Mas depois perdeu a bênção que tinha, porque foi um instrumento do diabo, através do qual o diabo se manifestou e enganou a Eva e fez a raça humana cair da vida eterna. E toda pessoa que seja um instrumento do diabo está sob maldição divina e perde o direito à vida eterna. Agora Deus continua dizendo, diz a serpente: E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Por isso, quando Cristo morreu na cruz do Calvário, ali estava ferido no calcanhar. Foi ferido nessa parte das mãos, e também foi ferido ali. E ali se cumpriu nos tornozelos, no tornozelo, e ali se cumpriu a ferida que o diabo daria ao Messias, a semente da mulher. Desde Gênesis, vejam, se fala do Messias. Agora vejamos como o Messias esteve ganhando a batalha do diabo na cruz do Calvário. O Messias venceu o diabo, levou nossos pecados, pagou a dívida do pecado e ressuscitou. Tirou-lhe as chaves do inferno e da morte do diabo. E agora Cristo ressuscitará no último dia em corpos eternos todos os crentes nele que partiram, ou seja, que morreram seus corpos físicos, e os que estão vivos os transformará. A todos os crentes em Cristo que lavaram seus pecados no sangue de Cristo e receberam seu Espírito Santo, e consequentemente se efetuou na pessoa o novo nascimento. Nasceu de novo, nasceu no reino de Deus e tem um corpo teofânico
da sexta dimensão. E somente lhe falta o corpo eterno que Cristo prometeu para os crentes nele, o qual receberemos quando os mortos em Cristo ressuscitarem em corpos eternos, e nós, então, seremos transformados e teremos também o corpo eterno. E assim, regressaremos à vida eterna com um corpo eterno. Agora, já temos vida eterna porque recebemos a Cristo como nosso Salvador, lavamos nossos pecados no sangue de Cristo e recebemos o Seu Espírito Santo e, consequentemente, nascemos de novo e já estamos com vida eterna. Cristo disse, falando sobre a vida eterna e dos crentes nele, no capítulo 5 de São João, versículo 24, em verdade vos digo, que quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Veja como passamos de morte à vida. E por que passamos de morte à vida ao crermos em Jesus Cristo como nosso Salvador, lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber o Seu Espírito Santo? Passamos de morte à vida porque nós viemos a essa terra neste corpo mortal, corruptível e temporário, e viemos em morte, um corpo mortal, e passamos de morte à vida eterna quando recebemos a Cristo como nosso Salvador e lavamos nossos pecados no sangue de Cristo e recebemos o Seu Espírito Santo. Agora vejam a forma de passar de morte à vida eterna. É por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outra forma para obter vida eterna e para retornar com vida eterna ao nosso Pai Celestial. Há somente um caminho, esse é Jesus Cristo. Há somente uma verdade, e esse é Jesus Cristo. E há somente uma vida eterna, e essa é Jesus Cristo. E quando recebemos, estamos recebendo vida eterna. E Ele efetua em nós o novo nascimento. E ao nascer de novo, obtemos um corpo teofânico da sexta dimensão do paraíso. E depois, no último dia, receberemos o corpo físico eterno, um corpo glorificado, e seremos a imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o princípio da nova criação, da criação de Deus, dessa nova criação, de pessoas que viverão eternamente com Jesus Cristo como reis e sacerdotes. Agora vejamos como tudo isso aconteceu por meio da sua vinda. O que foi sua vinda 2000 anos atrás? Sua vinda 2000 anos atrás foi o cumprimento das profecias que falavam da vinda do Messias como Cordeiro de Deus, e como Cordeiro seria levado ao matadouro. Por isso João Batista, quando falou que depois dele viria um, do qual ele não era digno de desatar a correia do seu calçado, quando o viu, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
estava vindo como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Vejam, quando Moisés feriu a rocha, aquela primeira ocasião na qual o povo teve sede, e Deus lhe disse: vá diante da rocha com a vara com a qual abristes o mar. Vai ali, fica ali, e eu vou estar sobre a rocha. E golpearás a rocha, e a rocha dará água. São Paulo, em 1 de Coríntios, nos diz que essa rocha é Cristo. Vejam como essa rocha, que é Cristo, esteve no meio do povo hebreu, se refletindo naquela rocha que Moisés feriu. 1 de Coríntios, capítulo 10, versículo 4 ao 6, diz que a rocha que seguia o povo hebreu era Cristo. E agora vejam como Cristo se refletiu através dessa rocha, porque Cristo é a rocha de salvação, quem nos dá água de vida eterna, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Esse é o Senhor Jesus Cristo. Esse é o anjo do pacto, o qual viria no meio do povo hebreu em carne humana. Diz o profeta Isaías, no capítulo 7, versículo 14: portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. De quem o profeta Isaías está falando aqui? Está falando aqui dele mesmo? Ou está falando de outra pessoa? Está falando de outra pessoa. Está falando do Messias, da semente da mulher, da qual Deus falou em Gênesis capítulo 3, versículo 15. E agora, a semente da mulher, pois tinha que vir por meio de uma mulher. E agora, Deus dá mais informação sobre essa mulher e desse filho que nasceria por meio dessa mulher. Agora diz que será uma virgem. E agora identifica o povo através do qual virá essa virgem, e através da qual virá o Messias. O povo é o povo hebreu. E agora também identifica em outras ocasiões e em outros lugares que será um descendente de Davi, virá por meio da tribo de Judá. E por isso, a Virgem Maria era uma descendente do rei Davi. Portanto, era uma princesa, mesmo que fosse uma mulher pobre, uma jovem pobre, mas era uma princesa. A posição dela, como descendente do rei Davi, ninguém a podia tirar. Mesmo que fosse pobre, mas a pobreza não tira o que você é. E a riqueza
também não pode fazer nada para que você seja uma coisa que você não é. E para os filhos de Deus, nem as riquezas terrenas, nem a pobreza impedem que sejam filhos de Deus. Agora podemos ver que essa jovem, descendente do rei Davi, seria esta virgem, da qual o profeta Isaías falou, e esta virgem teria um filho. Isaías nos falou no capítulo 9, mais a respeito desse menino, no versículo 6 e 7 do capítulo 9 de Isaías, e disse: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificando com juízo e com justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Agora vejam como fala a respeito deste descendente de Davi. Ele é o herdeiro ao trono de Davi. Por isso, o trono de Jesus Cristo é o trono de Davi. Agora, vejam como Jesus Cristo, sendo o herdeiro ao trono de Davi, primeiro, tinha que vir em sua primeira vinda, como Cordeiro de Deus, para tomar nossos pecados e morrer na cruz do Calvário. Se ele se sentasse no trono de Davi em sua primeira vinda, teria um reino de pecado e pecador. Mas ele terá um reino onde estarão com ele os reis e sacerdotes, que são os membros do corpo místico de Cristo, da igreja do Senhor Jesus Cristo, e estarão sem pecado. O problema dos governos terrenos é que seus governantes são seres humanos que estão em corpos mortais e que o pecado os ataca, e por esta razão encontramos que tem muitos problemas na terra, e os reinos gentios, porquanto são reino que estão envolvidos no pecado, têm tantos problemas, mas o reino do Messias será um reino onde o pecado não estará nesse reino, onde Cristo, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, estará com seus redimidos nesse reino, e nessas pessoas que formarão parte desse reino, como reis e sacerdotes, não vai ter pecado. Veja o que diz Apocalipse, capítulo 1, versículo 4 ao 6. João às 7 igrejas que estão na Ásia,
Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir. E dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou de nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele seja glória e poder por todo sempre. Amém. Com seu sangue nos lavou de todo pecado e nos fez reis e sacerdotes. No capítulo 5 de Apocalipse, versículo 9 em diante diz: E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e abrir seus selos, porque tu fostes imolado, e com teu sangue nos redimiste para Deus, de toda linhagem, língua, povo e nação. Aí estão inclusos você e eu também. E para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Nesse glorioso reino milenial de Cristo, estaremos reinando como reis e sacerdotes, e o pecado não estará nesse reino, e as pessoas que estarão diante desse reino, que é Jesus Cristo, com os seus redimidos, com a sua igreja, será um reino de justiça e de paz para os seres humanos. Agora podemos ver como esse reino governará sobre o povo hebreu e sobre todas as nações gentias. É por isso que em Apocalipse, capítulo 11, versículo 15, nos fala deste reino e nos fala de que os reinos desse mundo vão ser do nosso Senhor. Quando diz os reinos deste mundo, não somente se refere ao povo hebreu, mas a todas as nações, porque Jesus Cristo é o herdeiro ao trono de Davi para reinar sobre o povo hebreu. Ele é o herdeiro como filho de Davi, mas como filho do homem, ele é herdeiro ao planeta Terra com todos os habitantes, para reinar sobre o planeta Terra completo. Agora vejam, Apocalipse capítulo 11, versículo 15 em diante diz: O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve grandes vozes nos céus que diziam: Os reinos desse mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará pelos séculos dos séculos. Agora vejam, os reinos desse mundo passarão a ser do nosso Deus, do nosso Senhor e do seu Cristo, do seu ungido. Agora vejam o que está prometido. Por isso, Cristo teve que morrer na cruz do Calvário em sua primeira vinda para pagar o preço
da redenção. De outra forma, não podia vir uma restauração do ser humano à vida eterna, e tampouco uma restauração do trono e reino de Davi sobre o povo hebreu e sobre o planeta Terra completo. Porque a promessa a Davi é um reino sobre o povo hebreu, e esse reino se estenderá a todo o planeta Terra. A pedra não cortada de mãos, que o profeta Daniel viu, a interpretação que ele deu ao rei Nabucodonosor, no livro de Daniel, capítulo 2, versículo 30 ao 45, diz que essa pedra, em sua vinda, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro cozido e os esmiuçou. E essa pedra cresceu e se fez um grande monte que encheu toda a terra. Esse grande monte que encherá toda a terra, vejam, é a segunda vinda de Cristo, que virá em uma forma pequena, mas depois crescerá e encherá toda a terra e reinará sobre o planeta Terra completo, não apenas sobre o povo hebreu. Agora, podemos ver o grande mistério do qual estamos falando. Estamos falando do mistério da segunda vinda de Cristo. Mas para poder compreender a segunda vinda de Cristo, temos que entender a primeira vinda de Cristo. Agora, vejam como foi a primeira vinda de Cristo. Foi o cumprimento das promessas messiânicas, como Cordeiro de Deus, para tirar o pecado do mundo. Em Malaquias, capítulo 3, versículo 1 nos diz: Eis que eu envio o meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de mim. Este é o precursor da primeira vinda de Cristo. E quem foi o precursor da primeira vinda de Cristo? Que profeta veio preparando o caminho a Jesus Cristo? João Batista. Ele é esse mensageiro prometido para vir preparando o caminho diante do Senhor. E já veio 2000 anos atrás aproximadamente, e preparou o caminho ao Senhor e apresentou diante do povo, dizendo-lhes: Este é aquele do qual eu disse que viria depois de mim. Eu não conhecia, mas o que me mandou batizar e a pregar me disse: sobre aquele que tu vês o Espírito Santo descer em forma de pomba, este é ele. E eu vi. Quando João viu, quando batizou, viu o Espírito Santo descer em forma de pomba sobre Jesus de Nazaré. Agora vejam como João Batista foi identificado como este profeta que viria preparando o caminho ao Senhor. Estava prometido também que seria Elias, o que viria preparando o caminho ao Senhor. O povo hebreu estava esperando que o profeta Elias aparecesse preparando o caminho para o Senhor. E João Batista, quando chegou, era esse profeta Elias. O arcanjo Gabriel
No capítulo 1, versículo 17 de São Lucas, nos diz: e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Isso foi o que o arcanjo Gabriel disse sobre o filho que teria o sacerdote Zacarias e sua esposa Isabel, a qual era avançada em idade, e o sacerdote Zacarias já era ancião, mas teria um filho, um varão, e seria profeta de Deus, e seria o precursor da primeira vinda de Cristo, viria com o Espírito e o poder de Elias. E quando apareceu, o povo hebreu estava esperando a vinda do profeta Elias, mas não percebiam que João Batista era esse profeta Elias que tinha que vir. E como pode ser possível isso? Quando Deus promete enviar um profeta que já veio no passado e teve o seu ministério e partiu, quando Deus promete enviá-lo de novo, esse é o ministério desse profeta vindo em outro homem. Esse é o Espírito de Deus operando aquele ministério que esteve naquele profeta, operando em outro profeta do tempo presente, na qual Deus o envia. Vejam, João Batista foi o Elias que tinha que vir nesse tempo. Jesus mesmo testificou de João Batista no capítulo 11 de São Mateus, versículo 14, e disse de João Batista: se quereis recebê-lo, ele é este o Elias que havia de vir. Não apenas o arcanjo Gabriel disse que João Batista é Elias, senão que Jesus também disse que ele é aquele Elias, que tinha que vir nesse tempo, preparando o caminho ao Senhor. Quando Jesus esteve no Monte da Transfiguração e se transfigurou diante dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, no capítulo 17 de São Mateus, os discípulos de Jesus Cristo, Pedro, Tiago e João, viram a Jesus com seu rosto resplandecendo como o sol, e também viram a Moisés e Elias falando com Jesus. Moisés e Elias estavam em seus corpos teofânicos, seus corpos da sexta dimensão, da dimensão do paraíso. E agora vejam como ali eles estavam falando com Jesus a respeito da partida de Jesus a Jerusalém para cumprir a obra de redenção, onde a rocha, Cristo, seria ferido, o qual foi representado na rocha que Moisés feriu ali no deserto pela primeira vez. Ou seja, essa primeira rocha. E agora ali está Moisés com Jesus, e está também o profeta Elias em seus corpos teofânicos. Depois que descem do Monte da Transfiguração, pois tudo que foi mostrado no Monte da Transfiguração é a vinda do Reino de Deus na segunda vinda de Cristo.
E agora, vejam como seu rosto resplandeceu como o sol, porque a segunda vinda de Cristo está prometida como o sol nascente. Malaquias capítulo 4, versículo 2, diz: mas a vós, os que temem o meu nome, nascerá o sol de justiça e em suas asas trará salvação. O sol literal não tem asas literais, mas porquanto Cristo é o sol de justiça, as asas do sol de justiça são os anjos do Filho do Homem. Ele disse que o Filho do Homem viria com os seus anjos. Estas são suas asas. E os seus anjos são Moisés e Elias. Os ministérios de Moisés e de Elias são as asas do sol de justiça na segunda vinda de Cristo. E por isso apareceram no Monte da Transfiguração, onde estava se apresentando em miniatura todos os elementos que terá o reino de Deus em sua vinda. É para o tempo final que teremos a promessa das duas oliveiras de Apocalipse capítulo 11 e de Zacarias capítulo 4. Agora, os apóstolos de Jesus Cristo, que viram a Moisés e Elias falando com Jesus no Monte da Transfiguração, depois desceram com Jesus Cristo do Monte da Transfiguração, e quando descem, quando estão descendo, vejam, eles tinham visto no Monte da Transfiguração a Moisés e Elias. Diz São Mateus capítulo 17, versículo 9 em diante: quando desceram do monte, Jesus os enviou dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Foi uma visão. Foi a visão da vinda do Filho do Homem em seu reino com seus anjos. Agora, continua dizendo: e os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que então dizem os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Vejam, foi aí onde os seus discípulos compreenderam que João Batista era o Elias que tinha que vir nesse tempo. Porque quando Deus promete a vinda do profeta Elias, é vindo o ministério que estava no profeta Elias em outro véu de carne, em outro homem do tempo presente, onde Deus cumpre essa promessa. Quando Deus disse ao profeta Elias que fosse e ungisse Eliseu em seu lugar, e a Jeú como rei de Israel, e Azael como rei da Síria. Vejam, Eliseu seria sucessor do profeta Elias. E quando Elias lhe disse
O que tu queres que eu faça por ti? Pede o que tu queres e te será concedido. Eliseu disse que peço-te que haja uma porção dobrada do Espírito que está sobre ti. Elias disse a ele: coisa difícil tu pediste. E por que era uma coisa difícil? Porque uma pessoa não pode dizer a Deus: eu quero ser um profeta. E Deus em seguida vai dizer a ele: tá muito bem, tu vai ser um profeta. Deus, desde antes da fundação do mundo, ordenou em seu programa quantos profetas ele teria para enviar à terra em seu programa. Portanto, Deus envia os seus profetas nos tempos determinados por Deus para as diferentes eras e diferentes dispensações. Não é pelo desejo de uma pessoa que essa pessoa pode ser um profeta, senão porque Deus o tem predestinado como um profeta e o enviou como um profeta ao seu povo nesse planeta Terra. Por isso, coisa difícil tinha pedido ao profeta Eliseu. Mas o profeta Elias sabia o que Deus tinha dito a ele: que o profeta sucessor de Elias seria Eliseu. E agora o pedido de Eliseu estava correto. Estava correto. E o profeta Elias disse: se tu me veres quando eu for tirado do meio de ti, te será concedido o teu pedido. Mas se não me vês, não será concedido o teu pedido. E Eliseu estava sempre à expectativa, no aguardo de Elias. Quando Elias dizia: fica aqui, que Deus me envia para outro lado do Jordão, Eliseu dizia: eu não vou te deixar. Onde tu fores, eu vou contigo. Se a promessa era: se tu me vê, quando eu seja tirado, quando Deus me leve, porque ele o iria levar em carros de fogo, ou seja, em um disco voador. Será nesta mesma forma na qual Deus o levará à sua igreja no rapto. Agora, Elias tinha que ir, e Eliseu ia ficar como sucessor do profeta Elias e precisava o mesmo Espírito de Deus e o ministério de Elias, esse ministério que Eliseu precisava nele, e por isso pediu esse ministério em uma porção dobrada. E não podia deixar Elias, porque se deixasse ele sozinho e Deus o levasse, não veria e perdia a bênção de ter uma porção dobrada do espírito ministerial do profeta Elias. Mas quando cruzaram o Jordão, do outro lado do Jordão, veio um carro de fogo em um redemoinho, ou seja, um disco voador, e levou o profeta Elias. O manto caiu do profeta Elias, e Eliseu viu os carros de Deus que levaram o profeta Elias, carros de Israel, carros e cavalos de Israel, levaram meu Senhor, ô meu Pai, porque era o seu pai espiritual. E um pai espiritual, um profeta, como Elias, sendo o pai espiritual de Eliseu, era muito amado por seu filho Eliseu.
E cada profeta mensageiro de cada era e de cada dispensação, vejam, tem filhos espirituais, os quais amam ao seu pai espiritual, ao mensageiro que Deus os envia. Mas o nosso Pai Celestial é Deus, o qual usa a esses mensageiros, a esses profetas. Temos também, vejam, ao pai da fé, Abraão. E todos os crentes em Cristo, disse São Paulo, que são filhos do pai da fé, de Abraão. Somos filhos de Abraão. Agora vejam, quando o profeta Eliseu, muito triste, chorando, ele pega o manto de Elias e caminha novamente ao Jordão, fica de pé na frente do Jordão, e ele não voltaria nadando. Ele não ia cruzar o Jordão nadando. Ele parou de frente ao Jordão e dobrou seu manto, como tinha visto o profeta Elias fazer, e disse: onde está o Deus de Elias? E feriu as águas e se abriram. O Jordão se abriu e Eliseu passou em seco. Os filhos dos profetas que estavam do outro lado, quando viram isso, disseram: o espírito de Elias repousou sobre Eliseu. Se encheram de alegria. Os ministérios de Elias continuavam na terra. E quando o ministério de Elias continua na terra, há grandes bênçãos para todos os filhos de Deus. É muito importante sempre ver onde está o ministério de Elias. Porque onde está o ministério de Elias, esse é o Elias desse tempo. E o Elias, para aquele tempo, do ministério de Eliseu, era Eliseu. Nele estava o ministério de Elias. Esta foi a segunda vez, ou segunda manifestação, do ministério de Elias. A terceira manifestação foi em João Batista. Jesus disse: ele é aquele Elias que haveria de vir. E quem diz ao contrário? Ninguém se atreve a dizer ao contrário. João Batista é aquele Elias que tinha que vir, preparando o caminho ao Senhor. E depois veio o Senhor, o Messias. Qualquer pessoa podia dizer, mas é que João Batista é filho do sacerdote Zacarias e a sua esposa. E nós estamos esperando o profeta Elias, que se foi a um carro de fogo. Mas quando Deus promete enviar de novo ao profeta Elias, esse é o ministério do profeta Elias em outro homem. Essa é a forma de Deus, é dessa forma na qual se cumpre a vinda do profeta Elias, para preparar ao povo para a primeira vinda de Cristo. As pessoas podiam dizer, e agora? Como João Batista disse que Jesus, o qual é primo dele, diz que é o Messias agora, o Jesus de Nazaré. Ou seja, João Batista agora diz que o seu primo, Jesus, é o Messias. Mas Jesus, sim, era o Messias, era o cumprimento da promessa da primeira vinda de Cristo como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Veio em uma forma tão simples que as pessoas não podiam se dar conta de que ali estava presente o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, como tinha dito o profeta Malaquias no capítulo 3. Vejam, enviou ao mensageiro que prepararia o caminho, e este foi João Batista. Mas continua dizendo nesse mesmo capítulo 3 de Malaquias, versículo 1:
E de repente virá o seu templo o Senhor a quem vós buscais. O anjo do pacto, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Quem viria? A quem estaria preparando, a quem João Batista estaria preparando o caminho? Ao Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, ao anjo do pacto, o anjo do Senhor que libertou o povo hebreu no Egito, o anjo do Senhor que havia aparecido ao profeta Moisés naquela árvore ali no deserto, no Sinai, o qual havia dito: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Agora vejam, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que é o anjo do pacto, agora viria no meio do povo hebreu em carne humana. Viria em carne humana na forma de um profeta. É por isso que São João, capítulo 1, versículo de 1 ao 14, nos diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. De onde vem a vida do ser humano? E dos animais? E de toda a criação? Do Verbo, que estava com Deus e era Deus. E o que é então o Verbo? O Verbo é o corpo teofânico de Deus, que estava com Deus e era Deus. Era Deus. Dentro desse corpo teofânico, e esse corpo teofânico é um corpo como nossos corpos, mas de outra dimensão. Deus estando nesse corpo teofânico, o qual depois, no meio do povo hebreu e no meio de Adão e seus descendentes, foi visto na forma de um homem, de um varão, de um anjo. E esse homem da sexta dimensão é chamado o Verbo de Deus. Esse homem da sexta dimensão é a pessoa onde Deus estava introduzido e de onde Deus realizou toda a criação. Foi um homem o que realizou toda a criação, mas um homem da sexta dimensão, chamado o Verbo de Deus, que estava com Deus e era Deus. Deus criou o seu próprio corpo teofânico na forma de um homem, mas de outra dimensão. Por isso, quando Deus criou o ser humano, encontramos que o criou à sua imagem. Ou seja, essa imagem é esse corpo teofânico da sexta dimensão. Nesse corpo teofânico, Adão viveu por uma certa quantidade de tempo, e depois Deus criou um corpo do pó da terra, um corpo físico dessa dimensão. Agora encontramos o porquê os seres humanos não podem ver a Deus nesse corpo teofânico, porque é de outra dimensão. Mas quando Deus se encarnou, Emanuel, esse menino que nasceu da Virgem Maria, o qual foi Emanuel, que traduzido é Deus conosco, quando se fez carne, pôde ser visto pelos seres humanos no meio do povo hebreu, e por isso podia dizer:
O Pai e eu somos um. E o que viu a mim, viu o Pai. E ele disse que o Pai morava nele e ele morava no Pai. Felipe queria ver o Pai. Mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus disse: tanto tempo, Felipe, faz que estou convosco e não me conhecestes? Não sabe que o Pai está em mim e eu estou no Pai? Ou vice-versa. E quem viu a mim, viu o Pai. O Deus Todo-Poderoso fez um corpo teofânico e nesse corpo teofânico realizou toda a criação. E depois criou para si um corpo de carne no ventre de Maria, uma célula de vida, a qual se multiplicou célula sobre célula e formou o corpo de Jesus, que nasceu em Belém da Judeia. E esse corpo de Jesus é um corpo sem pecado, porque veio por criação divina. Por isso Jesus dizia: ninguém me tira a vida, eu a ponho por mim mesmo para voltar a tomá-la. E para pôr o seu corpo por nós e morrer, porquanto não tinha pecado para se fazer mortal, tomou os nossos pecados e se fez mortal, porque o salário do pecado é morte. Não tinha outra forma para ele morrer. Tinha que tomar os nossos pecados e morrer por nossos pecados e depois ressuscitar. E agora ele levou os nossos pecados. Bem, disse João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele os tomou. E quando a pessoa recebe a Cristo como seu Salvador e lava os seus pecados no sangue de Cristo, aceitou ao receber o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e recebeu os benefícios deste sacrifício. Ele já tomou os nossos pecados e os tirou, mas se faz efetivo em nós quando recebemos. Se não recebemos, não se faz efetivo em nós o benefício de seu sacrifício na cruz do Calvário. Agora podemos ver quem é Jesus Cristo. Esse é o mesmo Deus que se fez homem e habitou entre os seres humanos. Por isso podia falar ao mar e aos ventos e o obedeciam. E os discípulos de Jesus Cristo se perguntavam: quem é esse homem que até fala ao mar e aos ventos e o obedecem? Ele é o Criador dos ventos e também do mar e de toda a criação. Vejam, quando Pedro precisava de peixes, porque tinha pescado a noite toda e não tinha recolhido, Cristo disse: lança a rede à direita. E encontrou. E a rede se encheu e teve que pedir ajuda. Cristo criou peixes para que Pedro o pescasse. Quando teve um homem, em duas ocasiões, no meio do povo que estava ouvindo, ele disse aos seus discípulos: não precisam ir, dê a vocês de comer. Eles diziam: não temos nada. E para tanta gente, mesmo que compremos alimento, pão, não podem ser alimentados, são muitos. Despeça-os. Jesus disse: não, dê-lhes vós de comer, mas não temos nada, exceto uns pãezinhos e uns peixinhos que tem um menino por aí.
Jesus disse: tragam isso aqui. Tomou os pães e os peixes, os abençoou e partia e dava aos seus discípulos que os repartissem às pessoas. E ia se multiplicando até que comeram todos os que ali estavam. Em uma ocasião, 5.000 pessoas, sem contar as crianças e as mulheres, e em outra ocasião, 4.000 pessoas, sem contar as crianças e as mulheres. Por quê? Porque Ele é o Criador. Agora podemos ver quem é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. É um personagem maior do que imaginávamos. É o personagem maior que existe, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso que se fez homem, se fez carne, para morrer por nós. Agora podemos ver o que foi a primeira vinda de Cristo. Foi a vinda do Verbo, do anjo do pacto, do anjo do Senhor, em um véu de carne chamado Jesus. Jesus de Nazaré, o qual nasceu através de uma virgem chamada Maria, descendente do rei Davi. Nasceu ali em Belém da Judéia, conforme a profecia. A primeira vinda de Cristo foi o cumprimento das profecias messiânicas correspondentes àquele tempo. As profecias que falavam a respeito da vinda do Verbo em carne humana. João testificou, o apóstolo São João, em seu Evangelho, no capítulo 1, versículo 14, em diante, dizendo: e aquele Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quem é o Senhor Jesus Cristo que veio há 2000 anos atrás? O Verbo que se fez carne. A palavra que se fez carne. Ou seja, Deus, com o seu corpo teofânico, que criou para si um corpo de carne e viveu nesse corpo de carne 33 anos aqui na terra, como Cordeiro de Deus, para tirar o pecado do mundo. Viram simples que é a primeira vinda de Cristo? É a vinda do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, vestido de carne humana. E agora, vejamos o que será a segunda vinda de Cristo. A primeira vinda de Cristo foi em forma simples, porque quando Deus promete algo grande, é grande para Deus, mas à vista humana é algo muito simples, o cumprimento dessa promessa tão grande. E agora temos a promessa da segunda vinda de Cristo. E o que será o cumprimento da segunda vinda de Cristo? Para o último dia, para o sétimo milênio, será a vinda do Verbo, do anjo do pacto, vestido de carne humana nesse último dia. Em Apocalipse, capítulo 19, nos diz assim, versículo 11 ao 16 diz: então vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e seus olhos eram como chamas de fogo.
E sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de vestes tingidas de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Volta o Verbo de Deus. Volta neste último dia. E quem é o Verbo de Deus? É o anjo do pacto, o anjo do Senhor, que veio 2000 anos atrás, vestido de carne humana, em um véu de carne, chamado Jesus de Nazaré, nascido por meio da Virgem Maria, ali em Belém da Judeia. Veio manifestado nesse véu de carne o anjo do pacto, o anjo do Senhor, como Cordeiro de Deus, para tirar o pecado do mundo. E para o último dia, temos a promessa da vinda do Verbo, e a vinda do Verbo, neste tempo final, será como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. Diz: e seguia-nos os exércitos no céu com cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A vinda do Verbo, do anjo do pacto, do anjo do Senhor, é, neste tempo final, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para se sentar no trono de Davi. Porque este é o trono do Senhor Jesus Cristo, como filho de Davi. Ele se sentou no trono do Pai quando subiu ao céu, mas esse não é o trono do Senhor Jesus Cristo. Esse é o trono do Pai no céu, no templo que está nos céus. Mas o trono do Senhor Jesus Cristo é o trono de Davi, onde ele se sentará na sua segunda vinda, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. E em Apocalipse, capítulo 3, versículo 21, diz Jesus Cristo: ao que vencer, lhe concederei que se sente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. O mesmo que o Pai fez no céu, quando Jesus subiu ao céu, é o que Jesus Cristo fará com o vencedor que esteja aqui na terra no tempo da sua vinda. Diz: eu lhe darei que se sente comigo no meu trono. E este é o trono de Davi no meio do povo hebreu. Agora, o que será a segunda vinda de Cristo para a igreja do Senhor Jesus Cristo e para o povo hebreu no último dia? Assim como teve um precursor para a primeira vinda de Cristo, Deus enviou um precursor para a segunda vinda de Cristo, no qual veio em espírito e virtude de Elias, e foi
a quarta ocasião em que o ministério de Elias esteve manifestado na terra. E se vocês querem conhecer quem é o quarto Elias, ou quarta manifestação do ministério de Elias, ele é o reverendo William Marion Branham. Ele é o Elias que viria no tempo final, precursando a segunda vinda de Cristo. E agora, vejamos o que ele disse, que é Apocalipse capítulo 19, o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Vejamos quem é. No livro dos selos em espanhol, página 277, diz o precursor da segunda vinda de Cristo, orando: pedimos que o Espírito Santo venha agora mesmo, o cavaleiro do verdadeiro cavalo branco, enquanto o seu Espírito, o Espírito de Cristo, entra em confronto com o anticristo e ele chame os seus. Quem é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19? É o Espírito Santo. Jesus Cristo em Espírito Santo é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. E porquanto a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 é a segunda vinda de Cristo, temos então que ver na vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, na vinda do Espírito Santo, temos que ver no véu de carne, onde estará Jesus Cristo em Espírito Santo, vindo no cumprimento da sua segunda vinda. Temos que ver esse mistério da vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor, para esse último dia, o precursor da segunda vinda de Cristo. Na mensagem do livro dos selos, em espanhol, na página 256, disse: mas quando nosso Senhor apareça sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. É a palavra de Deus, o verbo de Deus, o Espírito Santo vindo em carne humana no último dia, em um homem deste último dia. E isso será o cumprimento da vinda de Jesus Cristo, o anjo do pacto, em Espírito Santo, manifestado em carne humana neste último dia. Portanto, precisamos encontrar o véu de carne, onde Jesus Cristo estará em Espírito Santo, manifestado neste último dia, para poder ver a vinda do Senhor Jesus Cristo nesse último dia, como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. Agora, o véu de carne não será o Senhor Jesus Cristo, mas o que estará dentro desse véu de carne, manifestado, será Jesus Cristo em Espírito Santo, para assim chamar e juntar os seus escolhidos nesse último dia e nos preparar para sermos transformados e raptados, e os mortos em Cristo serem ressuscitados em corpos eternos,
e serem levados todos à ceia das bodas do Cordeiro. Quando já estivermos transformados, então veremos o Senhor Jesus Cristo literalmente. Mas enquanto isso, estaremos vendo a Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado através de um véu de carne, desse tempo final. E também estaremos vendo a Elias por quinta ocasião, a Elias que está prometido para vir no último dia, e será o ministério de Elias por quinta ocasião manifestado em um véu de carne, em um profeta deste tempo final. E também temos a promessa de que veremos ao profeta Moisés, como foi mostrado no Monte da Transfiguração. Portanto, o ministério de Moisés estará novamente aqui na terra, e esse é o ministério dispensacional. Esse é o ministério que deu ao povo hebreu a lei. E Deus o envia nesse tempo final, conforme a sua promessa, por segunda ocasião. Ele está prometido para vir. E será o ministério de Elias em um profeta desse tempo final, no véu de carne, na qual estará esse ministério. Estará também o ministério de Elias, e estará também o ministério de Jesus. Estes são os três grandes ministérios prometidos para aparecer no meio da igreja de Jesus Cristo neste último dia. E isso é a vinda do Filho do Homem com os seus anjos neste último dia, para chamar e juntar a todos os escolhidos de Deus com a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, que gira em torno da segunda vinda de Cristo com os seus anjos como leão, da tribo de Judá como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. Vimos o que será a segunda vinda de Cristo. Vimos o mistério da segunda vinda de Cristo. Sempre que Deus prometeu enviar um profeta que já veio no passado e tomou o seu ministério, quando cumpre essa promessa, e teve o seu ministério, quando cumpre essa promessa, esse é o ministério daquele profeta vindo em um homem do tempo presente. Assim é para a vinda de Moisés por segunda vez, para a vinda de Elias por quinta ocasião, e para a vinda de Cristo por segunda ocasião. É a vinda do anjo do Senhor, do anjo do pacto, velado e revelado em carne humana, em um profeta deste tempo final. Mas esse profeta nem será Jesus Cristo, nem será o profeta Moisés, nem será o profeta Elias, mas nele estarão os ministérios de Jesus, de Moisés e de Elias. Por quê? Porque nele estará o anjo do pacto, Jesus Cristo, em Espírito Santo manifestado, e ele é o que tem os ministérios. Ninguém mais tem ministérios. Quem? Jesus Cristo os tem. O Espírito Santo é o que tem os ministérios, e ele os coloca de era em era e de dispensação em dispensação nos homens determinados por Deus como profetas para essas eras ou essas dispensações. E para o último dia,
Jesus Cristo disse em Apocalipse 22, versículo 16, eu, Jesus, enviei meu anjo para testificar estas coisas às igrejas. Ninguém poderá entender essas coisas, esses mistérios da segunda vinda de Cristo, com Moisés e Elias, a menos que seja por meio do ensinamento de Jesus Cristo, através do seu anjo mensageiro, porque ele envia ao seu anjo mensageiro para testificar estas coisas às igrejas. Quem é o mensageiro de Deus para todas as igrejas, enviado por Jesus Cristo, o anjo do Senhor Jesus Cristo. O anjo do Senhor Jesus Cristo, profeta do Senhor Jesus Cristo, do último dia e da última dispensação, da dispensação do reino, enviado por Jesus Cristo para testificar todas estas coisas que devem acontecer, testificar todas estas coisas a todas as igrejas e a todos os seres humanos, para que recebam as bênçãos de Jesus Cristo em sua segunda vinda, como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. O anjo do Senhor Jesus Cristo não vem discutindo com as igrejas, não vem lutando com os ministros, não vem discutindo com os ministros, não vem discutindo com os grupos religiosos, mas vem com a revelação, com a mensagem de Jesus Cristo, testificando essas coisas a todas as igrejas, para que receba as bênçãos de Jesus Cristo neste último dia, como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. Vimos para que Jesus Cristo envia o seu anjo mensageiro e ele coloca nele os ministérios de Moisés por segunda vez, de Elias por quinta vez e de Jesus por segunda vez. Mas o anjo, mesmo com tudo isso, não é o Senhor Jesus Cristo, tampouco é o profeta Elias, tampouco é o profeta Moisés, mas é um homem redimido pelo sangue de Cristo desse tempo final, no qual Jesus Cristo estaria manifestado em Espírito Santo nesse tempo final, operando esses ministérios e por meio desse mensageiro, dando-nos a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve. Ele disse em Apocalipse, capítulo 4, sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas que hão de acontecer em breve. As coisas que acontecerão depois destas. As coisas que acontecerão depois das que já aconteceram nesses 2000 anos que transcorreram. Agora, vai dar a conhecer as coisas que hão de acontecer no tempo final. Sobe aqui. Aonde subiremos? A era de pedra angular, onde estará Jesus Cristo, velado e revelado, manifestado em seu anjo mensageiro, através do qual estará nos dando a conhecer todas estas coisas que em breve devem acontecer. Estará nos falando com esta grande voz de trombeta ou trombeta final. É por isso que em Apocalipse 22, versículo 6, as coisas que Jesus Cristo disse que Ele nos daria a conhecer, se subíssemos onde Ele estava, agora o anjo do Senhor Jesus Cristo nos dá a conhecer, mas é Jesus Cristo, através do seu anjo, nos dando a conhecer essas coisas. Diz assim, Apocalipse 22, versículo 6, e me disse, estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, de quem são os espíritos dos profetas? De Deus. São espíritos teofânicos da sexta dimensão, enviados à terra em carne humana para trazer a palavra de Deus. São espíritos ministradores aos herdeiros de salvação enviados.
Hebreus capítulo 1, versículo 14. Assim o disse. Agora, continuamos lendo aqui. Enviou o seu anjo. Para quê? Para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Para quê? Para mostrar aos seus servos, à sua igreja, aos filhos e filhas de Deus entre os gentios, e depois para o povo hebreu, mostrar-lhes as coisas que devem acontecer em breve. Não é para brigar com os ministros, não é para discutir, é para dar a conhecer a eles todas estas coisas que devem acontecer neste último dia, e assim, ser preparados para serem transformados e raptados neste último dia. Ninguém poderá conhecer estas coisas, a menos que seja por meio do ensinamento de Jesus Cristo, através do seu anjo mensageiro. Para isso, envia o seu anjo mensageiro, para ser instrumento de Jesus Cristo. Esse anjo mensageiro, este é o anjo mensageiro que deu a João o apóstolo a revelação do Apocalipse. E neste último dia, Jesus Cristo enviará à terra, em carne humana, a sua igreja, para dar-nos testemunhos, dar-nos a conhecer todas estas coisas que em breve devem acontecer. Nele estará Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado, dando-nos a conhecer tudo o que nós precisamos saber para sermos transformados e raptados neste último dia. Vimos o mistério da segunda vinda de Cristo. Viram o que é esse mistério? E está profetizado no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. É muito importante que nesse tempo final as pessoas não façam o que Moisés fez na segunda ocasião em que esteve frente à rocha, em outro lugar do deserto, onde Deus lhe disse: vê a rocha, vai à rocha e fala à rocha, ela dará água a todo o povo. Mas Moisés, cheio de ira, pegou a vara e foi com Arão e falou forte, duro ao povo, e feriu a rocha. E Deus se zangou. Deus se zangou e disse: porquanto não me honraste diante do povo, não entrarás à terra prometida. Moisés, vejam, cometeu apenas 2 erros que podemos mencionar. O primeiro foi quando pediu a Deus alguém que falasse por ele, porque ele não podia falar bem. E Deus deu a Arão, seu irmão. E depois, Arão fez um bezerro de ouro ao povo hebreu. Trouxe a ele problemas. E Arão também criticou Moisés, junto com Miriam, a irmã de Arão. Porque Moisés tinha tomado como esposa a uma mulher de cor, uma mulher etíope, de pele escura. E eles estavam com racismo. E Deus não se agradou disso. E feriu a Miriam com lepra. E Miriam, a irmã de Arão, num tempo depois morreu. Ou seja, não pôde entrar à terra prometida. E depois, mais adiante, Arão também morreu e não pôde entrar à terra prometida. Agora vejam, quando Moisés feriu a rocha, naquela ocasião, na qual Deus disse: fala a rocha, não ferir a rocha, senão falar a rocha, porque a rocha é Cristo, e a rocha seria ferida na sua primeira vinda, mas não em sua segunda vinda. E Moisés
Foi com Arão, sabendo que tinha o poder, e feriu a rocha, e Deus disse a ele que não entraria à terra prometida por ferir a rocha, quando Deus disse que falasse, porque estava rompendo o tipo e figura da segunda vinda de Cristo, que não é para ser ferida. Não tem uma segunda crucificação, porque com a crucificação de Cristo na cruz do Calvário, Ele tirou o pecado do mundo. Foi para isso a primeira vinda e a sua morte na cruz do Calvário. Mas Moisés, quando feriu a rocha, pôs o tipo e figura de uma segunda crucificação. E rompeu o tipo e figura correspondente à segunda vinda de Cristo. E não pode acontecer uma segunda crucificação física, portanto, haverá uma crucificação espiritual, uma segunda crucificação. Portanto, os ministros de todas as igrejas estão chamados a ter muito cuidado com respeito à segunda vinda de Cristo. Não crucifiquem a segunda vinda de Cristo espiritualmente. E aconteça como aconteceu ao povo hebreu com a religião do judaísmo, sob a lei. Seus líderes religiosos rejeitaram o Messias e pediram a sua morte na cruz. E depois disseram: seu sangue seja sobre nós e sobre nossos filhos. E diziam: crucifica-o, esse não reinará sobre nós. E depois encontramos que o juízo divino esteve caindo sobre o povo hebreu por 2000 anos aproximadamente, porque rejeitaram a primeira vinda de Cristo. Como será para aqueles que rejeitem a segunda vinda de Cristo? Passarão pelos juízos da grande tribulação, porque será contado como uma segunda crucificação, o qual foi tipificado no que Moisés fez ferindo a rocha naquela segunda ocasião. Agora podemos ver que temos que estar com nossos olhos abertos, nossos olhos espirituais, para nesse último dia que não escape de nós o mistério do cumprimento da segunda vinda de Cristo, como está profetizada a sua vinda aqui na Bíblia. E como precursor da segunda vinda de Cristo, disse que será a segunda vinda de Cristo. Nós vimos as profecias da Bíblia que falam da segunda vinda de Cristo com os seus anjos, e também temos visto em Apocalipse a vinda de Cristo como cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, e também em Apocalipse capítulo 10, o anjo forte que desce do céu é Cristo em sua segunda vinda. E para esse último dia, Ele estará manifestado em Espírito Santo, em carne humana, em seu anjo mensageiro. Se encontramos ao anjo do Senhor Jesus Cristo, estaremos encontrando a Jesus Cristo em Espírito Santo, manifestado em carne humana, em seu anjo mensageiro, dando-nos a conhecer todas estas coisas que em breve devem acontecer neste último dia. E estaremos vendo o mistério do cumprimento da segunda vinda de Cristo em carne humana neste tempo final. Mas esse véu de carne não será o Senhor Jesus Cristo. Esse véu de carne
será o véu de carne do anjo do Senhor Jesus Cristo, através do qual Jesus Cristo estará em Espírito Santo manifestado, ungindo o seu anjo mensageiro e falando através do seu anjo mensageiro o mistério do cumprimento da segunda vinda de Cristo. Este foi o nosso tema para essa ocasião. Na tarde estarei novamente com vocês para continuar vendo esses mistérios do Reino de Deus. Estaremos vendo o mistério de Cristo, Cristo, o mistério de Deus. Cristo é o mistério da vitória do amor divino. Esse será o tema para essa tarde. Nessa ocasião, nós vimos o mistério do cumprimento da segunda vinda de Cristo. E onde estão os que veriam esse mistério e entenderia esse mistério? Aqui estamos, presentes neste último dia, na América Latina e no Caribe, porque para vós é dado a conhecer, a vós é dado a conhecer, é dado a saber, os mistérios do Reino de Deus correspondentes a esse último dia. Para mim tem sido um privilégio muito grande estar com vocês nesta ocasião, testificando a vocês desse mistério da segunda vinda de Cristo. Mas lembrem que eu disse a vocês que o anjo do Senhor Jesus Cristo não é o Senhor Jesus Cristo, para que ninguém vá dizer que eu disse que o anjo do Senhor Jesus Cristo é o Senhor Jesus Cristo. Nem é o Senhor Jesus Cristo, nem é o profeta Elias, nem é o profeta Moisés. O que eu disse a vocês é que no anjo do Senhor Jesus Cristo estariam os ministérios de Moisés, por segunda vez, de Elias, por quinta ocasião, e de Jesus Cristo por segunda ocasião. E quem opera esses ministérios é o Espírito Santo. Ele é o que dá e opera os ministérios. E os estará operando neste último dia no anjo do Senhor Jesus Cristo. O mesmo ministério do profeta Moisés e o mesmo ministério do profeta Elias e o mesmo ministério do Senhor Jesus Cristo. Estes são os ministérios que estarão sendo operados pelo Espírito Santo neste último dia no anjo do Senhor Jesus Cristo, em cumprimento à vinda do Filho do Homem com os seus anjos, que é a vinda de Jesus Cristo em Espírito Santo com os ministérios de Moisés, de Elias e de Cristo, manifestados no anjo do Senhor Jesus Cristo. Para mim tem sido um privilégio muito grande testificar a vocês desse mistério, o mistério da segunda vinda de Cristo com os seus anjos. Que Deus lhes abençoe, que Deus lhes guarde e siga em frente, recebendo conhecimento de todas estas coisas que em breve que devem acontecer nesse último dia. Será até a tarde com a ajuda de Deus. Teremos um recesso de em torno de quanto tempo, Miguel? Em torno de 1 hora ou 1 hora e alguma coisa. Eles já anunciarão a vocês que horas começaremos a segunda atividade e estarei testificando a vocês novamente destas coisas que devem acontecer neste tempo final. Estarei dando testemunho sobre o tema Cristo, o mistério da vitória do amor divino. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde e até a próxima atividade.